Henker que vive duas vezes. Capítulo 505. Missão do cenário, 5. Foi tão inesperado? Valdebiche enrijeceu. O que? Pague-o vivendo. Trabalhe comigo. Ajude-me a matar Vieira Dum e quebrar a torre. Os olhos de Valdebiche se arregalaram não apenas em confusão, mas também em choque. Você está dizendo que apesar de saber que a Duna de Vieira engoliu a Mãe Terra? Claro, já briguei com ela algumas vezes. Ion-Woo zombou e descreveu como ele levou a Valpardisnachit à ruína e travou a guerra com os titãs e gigantes no Tártaro. Ele também explicou como os titãs e gigantes assumiram o controle do Olimpo e ele sucedeu ao Trono da Morte. A expressão de Valdebiche estava cheia de descrença quando ouviu que Bailuk e Vieira Dum trabalharam juntos para controlar os Elohim e tentaram manifestar o Olimpo no mundo inferior. Eu ouvi que você ressuscitou Artia e derrotou Valpardisnachit, Elohim e outros. Mas, eu não sabia de tudo o que aconteceu. Ele murmurou contemplativamente. Mas o Trono da Morte? Eu sei que Jeong-Woo tentou a exuviação através do legado dos dragões. Mas você escolheu um método completamente diferente. Você nem pode mais ser chamado de humano. Espere. Então, Valdebiche olhou para Yeon-Woo com uma expressão espantada. Eu acho que não é tão estranho que você tenha tentado lutar contra os deuses do outro mundo. Valdebiche estava lentamente ganhando indícios de exuviação e transcendência à medida que descobria os segredos da raça gigante. E foi chocante para ele encontrar um mortal que poderia enfrentar os transcendentes. Os mortais e a transcendência não estavam nem no mesmo nível. E somente depois de passar pela exuviação e ganhar a transcendência um mortal poderia ter uma chance. No entanto, Yeon-Woo estava fazendo as coisas fora de ordem. Na verdade, a razão pela qual Valdebiche correu para resgatar Yeon-Woo foi porque ele pensou que um jogador azarado havia de alguma forma entrado neste lugar e chamado a atenção dos deuses do outro mundo. Os deuses do outro mundo geralmente comiam os jogadores imediatamente, ou então brincavam com os jogadores até ficarem entediados e os matavam. Agora que ele ouviu o que Yeon-Woo passou, ficou claro que seu resgate foi desnecessário. Ele não sabia se Yeon-Woo poderia lidar sozinho com dezenas de deuses de outro mundo. Mas provavelmente teria sido capaz de permanecer seguro. Você está falando sobre esse cara? Yeon-Woo sorriu para Valdebiche e abriu a mão direita. O vazio se abriu em sua palma e Valdebiche pôde ver as coisas presas dentro dele. Cru, um deus do outro mundo com o qual Valdebiche estava familiarizado gritava de dor, firmemente amarrado com correntes pretas. A aura do ser se espalhou pelo vazio, sacudindo a cabana. A boca de Valdebiche se abriu e Yeon-Woo riu. Embora Valdebiche tentasse ter uma atitude imponente, ainda lhe restava um pouco de sua ingenuidade. Vejo que foi inútil resgatar você. E pensar que o sopro de uma cidade cega estaria preso em um lugar como aquele. Valdebiche balançou a cabeça. Havia mais alguém na torre que pudesse capturar vivo um deus do outro mundo? Ele não achava isso. Mesmo a rainha do verão, que viveu milhares de anos, provavelmente nunca imaginou isso. Quando Yeon-Woo cobriu a mão, fechando o vazio, Valdebiche olhou para ele. Se você puder usar adequadamente o que você tem, matar a Mãe Terra pode ser factível. Certo. Mas você sabe que precisa passar por Alforone primeiro. Claro, pretendo tirar Alforone de sua posição. Como? Preciso me tornar o mais forte possível e estou me concentrando em fortalecer não apenas meus familiares, mas também Artia. É por isso que você quer que eu me torne sua espada? Sim, haverá ainda mais problemas nos esperando depois de derrotar Alforone. Valdebiche pensou nos seres dos andares superiores que Alforone estava bloqueando. Embora se soubesse que eles estavam divididos em dois grupos principais, deuses e demônios, e ainda divididos em muitas outras sociedades, não havia outros detalhes sobre eles. Porém, uma coisa era certa. Uma vez aberto o mundo celestial, a hierarquia nunca mais seria a mesma. Valdebiche sabia disso porque estava recuperando o legado da raça gigante. Talvez tenha sido uma bênção para os seres do mundo inferior que os deuses e demônios tivessem ficado presos no mundo celestial. Esse é um plano bastante ambicioso. Valdebiche percebeu que para Yeon-Woo, Alforone era apenas um obstáculo bloqueando seu destino. No entanto, para alguns jogadores e raças, Alforone era uma parede que bloqueava o seu destino. Na verdade, os deuses do outro mundo invadiram o palco oculto sem ir mais longe por causa de Alforone. É isso que você quer dizer com quebrar a torre? Tenho que pegar o que estiver no topo e quebrar a torre para que minha vingança acabe. No final, a vingança final de Yeon-Woo foi a destruição da torre. Então, vou dizer de novo. Ele estreitou os olhos. Volte para Artia, Valdebiche. Como alguém que herdou o poder da raça gigante, você será de grande ajuda para meus ambiciosos planos. Eu me sinto mais à vontade já que você me quer porque sou útil em vez de lamentável. Hahaha, Valdebiche riu. A tristeza em seu rosto havia desaparecido e havia um leve sorriso em seus lábios. Yeon-Woo percebeu que Valdebiche já havia tomado sua decisão. Ele não mencionou que estava procurando a alma de seu irmão perseguindo as trevas. Dominar a torre era um objetivo claro, mas ele não tinha tanta certeza quando se tratava da alma de seu irmão. Qualquer coisa relacionada ao Rei Negro parecia um dever de casa que ele mesmo teria que terminar. Essa é a melhor coisa que ouvi nos últimos tempos. Quero segui-lo imediatamente, mas... Ele sorriu amargamente. Não posso. Já sou um servo do caos rastejante. Servo, algo passou pela mente de Yeon-Woo assim que ele ouviu a palavra. O caos rastejante definitivamente se parecia com Valdebiche quando conheceu o ser. O que aconteceu?
Suponho que é hora de contar minha história. Valdebiche sorriu severamente e começou a falar. Você não está curioso para saber por que existem deuses de outro mundo na torre? Os olhos de Yon-woo se arregalaram ligeiramente. Ele estava se perguntando por que eles estavam aqui, mesmo que este fosse um palco oculto. Está relacionado com o que você estava fazendo? Um pouco. Como você já viu, este é um cemitério de gigantes. Ao mesmo tempo, é também um mundo ilusório que o caos rastejante e outros deuses criaram. Como algum território sagrado. O que? A raça dos gigantes não terminou por causa da ganância deles há muito tempo. Eles foram usados. Yon-woo pensou nas coisas que estava pensando. O último rei gigante que não se encaixava na descrição do julgamento, as reclamações de Valdebiche, a busca do cenário. Ele começou a adivinhar que a relação entre o caos rastejante e os gigantes era. Você já percebeu, você tem razão, a raça gigante eram escravos do caos rastejante. Yon-woo ficou pasmo. Para ser exato, eles são uma raça azarada que foram controlados como cães de caça. A raça gigante era famosa por colocar a coragem e a honra em primeiro lugar, mas havia algo mais importante que eles valorizavam acima de tudo: sua família. Eu não sei como, mas o caos rastejante levou crianças gigantes e idosos como cativos, forçando os guerreiros a se curvarem à sua vontade. Os guerreiros que sempre dominaram tornaram-se vítimas pela primeira vez. Talvez você possa chamar isso de karma. Ele sorriu amargamente e continuou. Os guerreiros não podiam abandonar suas famílias. Eles entraram na torre porque o caos rastejante ordenou que o fizessem? Correto. Em outras palavras, eles eram o grupo avançado. Yon-woo sentiu as peças do quebra-cabeça se encaixando. O Crawling Chaos sempre planejou entrar na torre, mas devido ao Alforone e ao mundo celestial, havia limites para o que ele poderia fazer. Como resultado, ele usou os gigantes. A raça gigante estava em pé de igualdade com os transcendentes do mundo celestial e também era habilidosa em batalha. Além do mais, a torre não os rejeitou, então eles eram perfeitos para o Crawling Chaos usar. O plano era que o caos rastejante entrasse lentamente na torre através do caminho que a raça gigante abriu. Então, ele infectaria a torre com seu poder sagrado. Então este palco oculto é uma espécie de posto avançado? Sim, o rosto de Valdebiche estava sombrio. Os guerreiros não tiveram outra escolha já que suas famílias eram reféns. Mas houve um problema. Todos por um. Sim, até os poderosos gigantes poderiam passar por ele. Os guerreiros foram forçados a tomar uma decisão final depois de perceberem que talvez não conseguissem resgatar suas famílias. Eles lutaram para ver qual deles era o mais forte aqui no 60º andar. Eles pensaram que poderiam escolher um grande guerreiro e poderiam dar todo o seu poder para aquele gigante para que ele pudesse derrotar Alforone. Eles poderiam fazer. Estou certo? Valdebiche assentiu e continuou. Mas mesmo isso falhou, e o caos rastejante abandonou os gigantes quando ele não tinha mais utilidade para eles. Yon-woo pôde ver o que aconteceu sem ouvir mais. Os cadáveres dos gigantes misturados entre as árvores e pedras eram provavelmente as famílias dos guerreiros que existiram. O horror em seus rostos provavelmente se devia ao caos rastejante. Você conseguiu descobrir o segredo do fim da raça gigante. No entanto, há mais segredos que você ainda não aprendeu. Colete os segredos adicionais. Yon-woo afastou as mensagens e disse: Isso é o que você estava procurando. Sim. Então por que você é um servo do caos rastejante? Você acreditaria em mim se eu lhe dissesse que há sobreviventes? O que? Fui forçado a assinar um contrato com o Crawling Chaos para protegê-los. Nesse momento a porta se abriu e entrou um garotinho com uma cesta. Senhor, mamãe disse que é hora de você comer. Eu trouxe comida.